Com a paz do Senhor. Hoje o tema da mensagem é Ainda dá tempo. Vamos refletir um pouco sobre a cruz. Para ilustrar sobre a mensagem, eu vou contar uma história. Certa vez, um mergulhador famoso, ele tinha o hábito de todas as vezes que ele ia mergulhar na piscina, ele ia até a piscina e molhava o dedão do pé e depois ele voltava para mergulhar. Uma pessoa intrigada com esse hábito dele perguntou por que desse hábito. Então ele respondeu: algum tempo atrás, numa certa noite, eu fui dormir e eu perdi o sono. Então eu decidi mergulhar. Então eu desci a escada, fui até a piscina e como a luz da lua iluminava muito, eu não acendi a luz. E quando eu subi no trampolim para dar um mergulho, eu fiz assim com os braços e eu vi a cruz. E eu lembrei de quando eu era criança, tinham me falado sobre a cruz. E eu fiquei lá meditando sobre o significado da cruz, sobre as mensagens que tinham pregado para mim quando eu era criança. Eu sentei no trampolim e fiquei meditando algum tempo sobre o que tinham me falado sobre a cruz na infância. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali meditando, eu sei que depois de meditar a respeito da cruz, a minha alma estava em paz. Então eu decidi que eu não ia mais dar o mergulho. Desci do trampolim e fui descer a escada apenas para tomar um banho. E para minha surpresa, quando eu desci a escada para tomar banho de piscina, tinham esvaziado a piscina naquela noite. Então, por isso, todas as vezes que eu vou mergulhar, eu molho a ponta do dedão na piscina, na água da piscina, para me certificar de que ela realmente está cheia. E naquela noite, Jesus me salvou de duas mortes, da morte física e da morte espiritual, com a cruz. Então, o texto que eu vou ler, ele encontra-se em Romanos 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13, diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e para a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui esse texto nos mostra algumas lições. A primeira é que só é salvo quem crê. Mas crê no que? Salvo do que? Salvo da ira de Deus. Todos nós merecemos o inferno. Como todos nós merecemos o inferno? Bom, em Gênesis fala que o primeiro casal, Adão e Eva, comeram do fruto proibido. Deus tinha proibido eles de comerem do fruto. Eles só conheciam bem, eles só praticavam bem. Quando eles comeram daquele fruto, eles se tornaram pecadores e capazes de fazer mal, conhecedores do mal. A partir daquele momento, se você for ver os capítulos primeiros de Gênesis, a humanidade começa a fazer o mal, praticar o mal, sem conseguir se controlar. E um pior mal que ela começa a praticar também é o assassinato. Então o homem ele não consegue voltar até a comunhão com Deus. E Deus disse que no dia que o homem comesse daquele fruto, ele seria conhecedor do bem e do mal, os olhos dele se abririam e ele iria ter a morte física e a morte espiritual. Que é a morte espiritual? Separação eterna de Deus. Você vai para um lugar de punição depois da morte e no fim dos tempos você vai ser lançado no inferno. Bom, Jesus Cristo veio ao mundo para que isso não acontecesse. Deus chamou primeiro o povo judeu, e eles faziam um sacrifício uma vez por ano na Páscoa, no dia do Yom Kippur. Deus cobria os pecados dele por meio do povo, por meio de um sacrifício de um cordeiro sem defeito, que era separado para ser sacrificado no lugar do povo. O cordeiro, ele encobria os pecados diante de Deus, mas Jesus Cristo veio sem ter cometido pecado nenhum para substituir a humanidade na punição da cruz e ele morreu no nosso lugar para nos salvar e essa substituição fez com que os nossos pecados possam ser apagados diante de Deus. Deus não olha mais para os nossos pecados quando nós entregamos nossa vida a Jesus e aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Então, para ser salvos, nós precisamos confessar
a Jesus Cristo como Salvador. Nós devemos dizer que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, dizer para Deus que nós estamos arrependidos dos nossos pecados e que nós entregamos nossa vida a Ele, então nós somos salvos. Esse texto nos mostra outra lição, que a salvação, ela brota do coração da pessoa e vai para a boca, para que ela confesse. Então ela é uma coisa sobrenatural. A pessoa confessa com os lábios, mas é depois que Deus opera no coração dela. A salvação é uma coisa sobrenatural. Nós cremos em Cristo em um momento de crise, quando nós não temos mais esperança, nós não sabemos o que fazer, nós vemos na cruz a solução. Nós vemos que nós somos pecadores, nós reconhecemos que Deus é Senhor e é uma experiência sobrenatural. E quem crê, confessa. Não adianta você crer e não frequentar uma igreja, não ser um cristão confesso, porque quem crê, frequenta uma igreja, obedece a Deus e fala de Jesus, dá testemunho público. A terceira lição que nós aprendemos com isso é que dá tempo. Enquanto a vida ainda dá tempo. Então você pode ser uma criança, você pode ser uma adolescente, ter a vida inteira pela frente, você pode estar na metade da sua vida, ou você pode estar já no final da sua vida, ou enfermo. Eu não sei qual a sua situação, mas enquanto você não der o seu último suspiro de vida, ainda dá tempo de crer em Cristo. Não deixe para depois, porque você não sabe se haverá um depois. Creia em Cristo agora. Cristo te oferece salvação neste momento. Amém?